Nós vamos continuar falando agora, né, nós vamos continuar falando sobre negociação. Porque assim, na aula passada eu falei do aspecto teórico, vamos continuar um ponto do aspecto teórico, porque eu estou pensando ainda como que eu faço algum trabalho dinâmico com vocês, porque pelo menos essa aí é o grande problema, né? Dentro da sala de aula física, a gente consegue separar vocês num cantinho, cada um de um lado, separar em duplas, separar em trios, em grupos, e colocar vocês para poder trabalhar uma dinâmica para ver se, né, se consegue implementar aquilo que a gente está falando, né, desenvolver algumas atividades. Aqui pelo portal, aqui, né, pela conexão, fica um pouco limitado nesse aspecto. Eu consigo expor, eu consigo interagir com vocês como se fosse uma aula normal, mas na hora que chega para pensar no aspecto prático, né, fica um pouco travado, porque eu não tenho como abrir salas separadas para 2, 3, 4 pessoas e depois vocês voltarem. Então, eu estou pensando o que eu vou fazer para poder. Eu quero ter algumas, a gente chama de algumas dinâmicas, né? Não sei se o Fernando chegou a trabalhar com vocês. Tem algumas dinâmicas na parte de negociação. Eu queria que vocês tentassem implementar. O que me veio à mente, já que essa situação que nós estamos ela é temporária, eu vou passar a parte de conteúdo, a parte teórica, né? Porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar trabalhando. E aí depois, quando voltar, não deve demorar muito, que espero eu que não demore muito, porque senão ou eu vou desenvolver a cura, ou eu vou preso, né? Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, então ou eu desenvolvo a cura, ou eu vou preso. Eu vou passando as partes teóricas, as partes práticas com vocês, que são as atividades de grupo, que são as condições que nós temos para poder estar testando, né, se a gente conseguiu desenvolver. Vou voltar às apresentações. Pedro, vou desenvolver a cura, é melhor, cara. Eu vou voltar às exposições, como aconteceu nas outras aulas. Se porventura tiverem dúvida, libere o microfone de vocês, questione, é como se fosse dentro da sala de aula, tira a dúvida na hora. Cristiano, não entendi, né? Nós tivemos uma intercorrência na aula passada, e a câmera travou, eu tive que sair e voltar. Fala na hora, não deixa não. E de vez em quando, eu vou fazer assim, vou colocar a mão no ouvido, assim, eu quero ouvir, para ver se vocês estão aí, porque eu fico olhando para a tela para mim aparece só a tela do Data Show, a tela do PowerPoint. Eu não vejo o rosto de vocês agora, eu estou vendo, eu estou vendo o Hildo, eu estou vendo o Nelson, né? O Nelson está passando a mão aí na boca, o Hildo está com fundo do preto. Então, assim, eu consigo ver alguns que estão com as câmeras abertas, né? Então, a Uriel liberou a câmera dele ali, eu consigo ver essas circunstâncias. Essas pessoas, Ideildo, comer na sala de aula tem que dividir com os coleguinhas, viu? Não pode ser assim, não. Então, assim, a gente vai visualizando, Ninguém vai gostar. Olha que gosta, cara. Então, assim, vou começar, vamos voltar, tá? Então, por favor, se sintam à vontade. Hoje já é o terceiro encontro que nós estamos tendo. A parte de ter vergonha, de ter limitação, de ter algum... Já passou, né? Depois do terceiro encontro, você já tem que ficar sem vergonha. Então, por favor, não venha com esse negócio de tô com vergonha se eu interfiro. Se você não entendeu, pede para parar. Se está indo rápido, pede para parar, pede para voltar. Por favor, tá? Me façam essa gentileza, tá bom? Dando retorno aí às nossas aulas, nós estamos tratando das formas consensuais de solução de conflito, que é a matéria da nossa cadeira esse semestre, né? Nós estamos tratando o tópico sobre negociação, né? O assunto nosso é negociação. E aí vem o ponto. Quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você está certo. Certamente, você já teve ou deve ter ouvido falar em alguma conversa com seus amigos, alguns detalhes sobre alguma negociação que foi realizada. Pode ter sido, por exemplo, negociação de algum prazo para entrega de um trabalho,
ou a negociação de alguma data ou horário para o encontro, né? Você marcou um encontro com alguém, então você tem uma data e um horário que foi marcado, ou uma negociação para adiantar ou adiar o cumprimento de uma tarefa. Enfim, existem diversas formas de nós realizarmos algum tipo de negociação. E nas nossas aulas, a gente vai tentar buscar abordar, a partir de algumas situações pontuais e específicas, especialmente aquelas situações aplicadas aos propósitos da negociação no âmbito profissional. Então, eu estou tentando apresentar para vocês. Hoje eu dei uma lida no chat, nas conversas que vocês colocam aí, depois eu dou uma lida, porque aí eu consigo ver, porque eu não consigo ver o chat, as perguntas nos chats que vocês fazem de imediato, né? A não ser que eu fique voltando toda hora lá, então como eu prefiro tocar e vocês ficam em silêncio, eu não vejo o chat. Então depois eu volto para ver o chat, às vezes pode ter uma pergunta ou outra. Quando vocês tiverem alguma pergunta, escreve a pergunta, né, do que se refere, porque assim, eu não consigo ver qual que é o tópico. Então assim, ó, sobre esse assunto, o que é isso? Não, tipo assim, eu vi que alguém falou assim, exemplo bom, eu vi que vocês discutiram sobre a questão de remuneração, horário, hora certa, vender hora, alguém fez um cálculo ali da 7.000 a hora, né, etc e tal. Então, assim, são pontos interessantes, entendeu? Mas, se caso for fazer no chat, se a pessoa não tiver, não se sentir liberto para poder perguntar, abrindo o microfone, coloca lá no chat, depois eu respondo na próxima aula, na hora que, antes de iniciar a aula, eu respondo a pergunta da pessoa, tá bom? Então, assim, ó, você vai perceber que existem muitos fundamentos sobre técnicas e práticas de negociação, tá? E essas técnicas e essas práticas, elas podem ser aplicadas em diversos momentos da nossa vida pessoal. Isso é extremamente interessante, porque essa disciplina é algo que nós utilizamos no dia a dia, e aquilo que eu falei com vocês, nós não aplicávamos isso na esfera do direito. Nós não aplicávamos na esfera do direito porque não havia uma previsão normativa, não havia uma possibilidade jurídica para fazê-lo e ter a eficácia e a segurança jurídica necessária. Com o advento do Código de Processo Civil em 2015, nós tivemos a solução desses problemas. É óbvio, nós tivemos a resolução 125 do CNJ, nós tivemos outras situações. Você pega lá atrás, tem algumas situações pontuais, por exemplo, a Lei do Império, de 1824, tratava sobre a mediação e arbitragem, de forma bem sucinta, mas mencionava, mas em situações muito pontuais. Mas na legislação vigente, nós não tínhamos, até em 2015, com o advento do Código de Processo Civil, né, que veio apresentando para nós as possibilidades dos meios de solução de conflito, e dentre eles se encontra a técnica da negociação. E o ponto da negociação é o quê? Que onde há interesses opostos, conflitos ou divergências, haverá espaço para negociação. Algumas negociações podem ser rápidas, outras negociações podem levar anos, pela sua complexidade, e a máxima é, todos nós somos negociadores. Diariamente nós fazemos negociações com parentes, amigos, com empresas, no comércio, e nós vamos fazer com clientes, né, com nossos assistidos. E nós temos assim uma infinidade de exemplos que a gente pode trabalhar. Nós estamos sempre concedendo um contraponto. Vou dar um ponto aqui, porque alguém entrou, eu tenho que liberar. O Gabriel chegou, não, ninguém mais entrou. Então, nós temos que fazer o quê? Me perdi, deixa eu lembrar onde eu estou falando. Nós temos que fazer um contraponto, seja concordando ou discordando, seja ajustando, para que as partes, no caso, na negociação, elas busquem o quê? Uma parceria, uma satisfação mútua. O legal da negociação é que, talvez um tópico fala assim, parceria, né? É acordo. Então, acordo é parceria, você chegar no contexto, você chegar numa situação linear, onde as pessoas elas vão compor e elas saem minimamente satisfeitas, tá? E pela negociação a gente obtém maiores êxitos. E para obter esses maiores êxitos, o negociador ele tem que saber o quê? Argumentar. Ele tem que saber o quê? Apresentar melhor a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, né? Ele tem que saber comunicar. Né? E essa comunicação ela tem que ser feita o quê? De forma empática, de forma firme, obviamente, de uma forma convincente, sem dúvida nenhuma, porque é o poder da persuasão. Tem que tentar buscar uma sinergia, né? Uma interface entre o ouvinte
e o enunciador, né? Para que esse resultado, no final, seja o quê? Seja a soma dos interesses aí, seja a soma das vontades e ela possa se aplicar na solução, na satisfação comum. Tem dois doutrinadores, dois escritores, né, da área da administração, que é o professor Stoner e o professor Freeman. O livro deles está até aqui no rodapé, que é sobre o estudo da administração, né? Eles colocam o seguinte, que a negociação é o uso de habilidades de comunicação e de barganha para administrar conflitos e chegar a resultados mutuamente satisfatórios. Então, olha só, quando a gente lê essa definição, quando nós verificamos esse detalhe, nós podemos perceber que a parceria ela deve ser amplamente utilizada e aplicada, né? A gente verifica que a negociação ela não é possível atingir se não houver o quê? Se não houver uma condição comum, se não houver um consenso. E se não houver esse consenso, e para haver esse consenso é necessário o quê? Uma parceria. As pessoas conseguirem falar, as pessoas conseguirem se entender, as pessoas conseguirem compreender aquilo que está sendo desejado, perceber da outra parte os seus desejos, os seus anseios, saber modificar, se adaptar à realidade do preceito da negociação, fazer algumas ressalvas, abdicar de alguns pontos, né, renunciar a alguns interesses, para que no final todo mundo saia minimamente satisfeito. Pois não? Oi? Alguém falou? Perdão, professor, estava aberto aqui, foi sem querer. Não, não tem isso não, é porque você falou, a gente volta para ver o que é, viu? Valeu, não. Então, olha só. Não, tranquilo. Vamos ver aqui um processo de evolução do processo da negociação, até chegar aos dias atuais, tá? A gente precisa falar isso porque para poder entender um pouco sobre alguns aspectos evolutivos dos processos de negociação. Então, para entender eu trouxe alguns aspectos históricos. É interessante ver isso, que talvez, olha só, se nós chegarmos num caos econômico, espero que não chegue, porque isso é ruim para todo mundo, mas existem aqueles que estão pensando que pode haver um caos econômico tremendo, e de fato ele pode acontecer, as relações negociais, as relações de comércio, ela tendem a mudar. Olha como é que era interessante. A chamada ação de produção. A ação de produção ela é compreendida entre o período da Revolução Industrial, né, que acontece na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, até o início da Primeira Guerra Mundial. Esse momento aqui, a atenção ela é voltada toda à produção. Como não existia concorrência, ou seja, não existiam concorrentes, eram poucas as indústrias, eram poucas as empresas, eram poucos os produtores de insumos, havia mais consumo, né, do que os produtos ofertados. Então a pessoa estava preocupada, na verdade, em produzir. Ela não olhava, ela não dava atenção para o seu cliente. Então as negociações eram na base de quem tem mais pode mais, ou seja, quem tem dinheiro é que pode. Se a gente olhar para a história do Brasil, a gente vai verificar isso. É o que nós chamamos do período aí do período do café, né, do poderio do café. Tanto é que na história a gente chama de República do Café com Leite, né? Depois de 1891 até 1930, que é depois da Primeira Guerra, obviamente, Primeira Guerra em 17, mas a gente consegue visualizar esse contexto aí dentro do cenário brasileiro. O Brasil ainda, em 1930, ainda valia, porque a gente estava no início do processo de industrialização. Passado esse momento da ação de produção, a gente tem dentro da história o período chamado ação de vendas, que ele é compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a metade do século XX, até mais ou menos 1950. A gente teve início à competitividade de mercado, a quantidade de produtos ofertados foi ligeiramente superior à demanda, ou seja, você tinha mais produtos, né, do que se precisava, as pessoas não tinham condições para adquirir, e nesse momento a atenção dada ao consumidor era pouca. Porém, aqui começou a perceber que as pessoas que sabiam negociar eram aquelas que obtinham melhores vantagens.
Após 1950, quando a economia ela começa a se estabilizar, né, aí você tem na Europa o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, a União Soviética ela começa a se estabilizar, embora a gente não estude tanto a questão soviética, a gente estuda mais a questão do Ocidente, mas a União Soviética ela começa a se estabilizar, os Estados Unidos, né, não teve problema com guerra, porque a guerra não foi lá, o Brasil começa a industrializar, em 1950, né, o governo Getúlio Vargas não, o governo JK, me desculpe. Então, a partir desse momento, novos produtos vão ser desenvolvidos, novos produtos vão ser lançados, e aí com um volume maior, nós vamos ter a necessidade de trabalhar esse produto. Por isso que o período é chamado de ação de marketing. Né? É dada atenção aos desejos, às necessidades do cliente, né? Uma maior atenção às expectativas dos mercados, cria-se melhor meios para atender os clientes. É nessa fase que é dado as boas negociações. Existe uma concorrência, e aí tem a negociação, o marketing em si, ele vai passar a ter grande atuação dentro do mercado. E aí a gente chega no contexto da atuação atual, da ação atual. Cresce consideravelmente a ênfase nas negociações, não apenas nas vendas, utiliza-se os conceitos de parceria, cria-se a base do ganha-ganha, agrega-se serviço aos produtos e procura-se superar as expectativas do cliente. Negocia-se com forma mais consciente e estudada, sem utilizar apenas a intuição, mas sim a técnica. E é interessante, alguém vira e fala assim, mas Cristiano, o que isso tem a ver com direito? Tem tudo. Porque hoje você vai ter profissionais da área jurídica que não vão se denominar advogados. Eles se denominarão o quê? Consultores jurídicos. Essa consultoria jurídica, ela se enquadra perfeitamente dentro do contexto da negociação atual, das ações atuais. A consultoria jurídica é uma consultoria mais técnica, é uma consultoria delimitada, específica para a necessidade, para a realidade do cliente. Né? Assim como as contabilidades prestam serviço, se uma empresa ela vai procurar um contador só para emitir comprovante de pagamento, não vai. Só para emitir DARF, não vai. A contabilidade, a empresa ela procura um contabilista, né? Um contador, um contabilista, para poder o contabilista apresentar um plano de manejo tributário, um plano de reorganização tributária, e assim acontece com nós profissionais do direito. Quando nós vamos assistir, e aí vocês vão verificar, você vai assistir uma empresa, você tem que saber de tudo um pouco, cara. Você tem que ter conhecimento técnico, você tem que chegar na empresa, por exemplo, eu assisto algumas empresas, vou dar um exemplo de uma oficina mecânica. Eu tenho uma oficina mecânica que eu assisto, eu faço intervenção na situação relativa à segurança do trabalho, fornecimento de EPI, na questão tributária, na questão de negociação de dívida com o fornecedor. A gente trabalha com tudo. E aí tudo, obviamente, vem aquele ponto. Mas o que isso tem a ver com negociação? Tudo isso agrega valores a receber, isso agrega valor ao seu trabalho. Com o seu cliente, você vai mostrando, se você quer aumentar o valor dos seus honorários, você vai mostrando o que ele está deixando de economizar e o porquê que ele pode pagar, onde ele vai estar economizando. Tudo é negociação. Tudo se apresenta, tá? Tudo se modifica. A gente tem que ter em mente o seguinte, você, Ideildo, você, Felipe, você, Adriana, você aí, nós já imaginamos, ou você já imaginou, um mundo em que não fosse necessário que as pessoas buscassem entrar em acordo com outra pessoa para que fosse resolvida alguma situação que acontece no nosso dia a dia? Imagina você, se a gente não tivesse que entrar em acordo, se tudo fosse como nós desejássemos. Já pararam para pensar desse jeito? Não seria bom? De outra forma, você já imaginou um mundo no qual tudo tivesse sempre em perfeita ordem? Que todas as nossas demandas, ou seja, todos os nossos anseios, nossas necessidades fossem plenamente atendidas e que não houvesse motivos ou razões para se entrar em acordo com a pessoa para resolver eventuais problemas? Olha só o ponto. Nós estamos vivendo um período, né, denominado pandemia.
né, a Covid-19, e nesse período aqui, nós estamos em isolamento social, nós estamos em casa. Quem recebe, quem é servidor público e recebe do Estado, está relativamente tranquilo. Quem vai ter que receber da empresa, ele já está preocupado, mas não tanto. Agora, o empresário, ele está preocupado de onde eu vou tirar dinheiro para pagar o meu funcionário. E aí, na hora que o empresário ele percebe que não tem essa possibilidade, ele recorre a alguém. Ou ele demite, ou ele faz alguma coisa. Né? Imagine se a gente não tivesse esse problema. Opa, chegou a pandemia, não, o Brasil está com uma condição financeira muito boa, o governo, né, igual aconteceu nos Estados Unidos, não sei se vocês viram aí, nos Estados Unidos liberaram $1.500 para cada trabalhador e $500 para cada filho, para que eles pudessem ficar, e depois vão renovar isso aí semanal ou mensal, uma coisa assim. O Brasil também tem. Não, o Brasil aumentou, mas aí não é para todos. O Brasil tentou fazer uma proposta, olha só na questão da negociação. O Brasil tentou fazer uma proposta muito próxima dessa aí, era a proposta de suspensão do contrato de trabalho. Durante 4 meses, o empresário pagando a metade, o governo federal pagando a metade, garantindo um salário mínimo para todo mundo, para que não houvesse demissões. Houve um movimento, as pessoas me parece que não gostaram, ou quem faz oposição, não sei, não gostou. Essa parte da MP, da medida provisória, ela foi retirada. E aí entrou em vigor o quê? Entrou a liberação de recurso para os autônomos, né, a liberação de recursos para os autônomos, e só. No caso, eu, Cristiano, eu trabalho com a Doctor. Eu sou autônomo, eu tenho meu escritório, e eu trabalho como um empregado seletista na Doctor. A minha renda principal é a atividade autônoma. Eu não tenho direito ao benefício que o governo está estabelecendo, porque eu tenho um vínculo seletista. Aí eu tenho que verificar a questão da renda, eu não me lembro qual que é a renda lá, para ver se eu vou me enquadrar ou não. Agora, você que está em casa, também não vai enquadrar, que é contratado, não se enquadra. Nessa percepção, se não me engano, é R$600. Né? Isso aí é mais para o sujeito, o tiozinho que vende pipoca, o sujeito que está vendendo lanche lá na porta da faculdade, que vocês não vão estar lanchando mais. É para a questão da autonomia, mas para os outros não vai se enquadrar. Então, assim, seria muito bom, né? Mas a gente sabe que a vida ela não é assim. Todos nós sabemos que a vida não é assim. Diariamente e continuamente, nós estamos sempre negociando. A gente sempre tem que negociar, a gente tem sempre que discutir para chegar a um denominador comum. Alguém que visa estabelecer as condições naturais e ideais para que o nosso ponto de vista ele seja reconhecido. Para que a nossa forma de pensar ela seja reconhecida, a gente tem que negociar, a gente tem que apresentar. E o que nós desejamos é que essa negociação seja realizada da forma como nós julgamos adequado. Cada um, obviamente, olha para si. Sempre você vai pensar num resultado positivo, um resultado futuro, né, que é a solução do problema, a solução do conflito, mas você olha para você, qual que é o seu interesse premente. Você sempre tem essa circunstância. Nem sempre as coisas elas acontecem da forma como nós desejamos. Né? E sempre é necessário o quê? Continuar com as nossas práticas de negociação para poder chegar e organizar melhor essa situação, né? Visando o quê? A adequação para que tudo aconteça como julgamos conveniente e, obviamente, sob o nosso ponto de vista. E aí um outro autor chamado Vanderlei, ele coloca o seguinte: negociação é o processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesse comum, complementares e opostos, que é o conflito, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. Como é um processo, a maneira como desenvolvemos este processo ela é decisiva para o desfecho da negociação. Então, assim, nós, enquanto operadores do direito, nós precisamos ficar muito atentos. Vocês sabem qual que é o animal que representa a sabedoria?
Tem um colega aí que já fez... Tem um colega que fez filosofia. Oi? Coruja. O elefante? Não, a coruja, pô. Peraí, né? A coruja. O elefante até pode ser, eu não sei, talvez uma outra sociedade. Mas para nós, o elemento da sabedoria é a coruja. Por que a coruja? Porque a coruja, ela só observa. A coruja, ela pode emitir alguns ruídos, seus pios, né? Mas ela observa tudo ao seu redor. E ela consegue ficar quase que imperceptível. Ela só é percebida no momento que ela emite algum som. E é interessante utilizar a questão da coruja, porque nós, profissionais do direito, nós temos que ter a coruja como talvez como uma característica para a nossa vida. A gente tem que observar. Você vai dar sua opinião, sim, mas você tem que observar. Você tem que buscar compreender o porquê, o para quê. Você tem que buscar sentir, perceber a essência, perceber a necessidade, para poder dar sua opinião, para poder desenvolver a negociação. É interessante destacar isso por quê? Porque a negociação, ela é relacionamento. Ela não é um ato isolado, tá? E sempre um ato que se faz em conjunto. Você não negocia separadamente, você se negocia de forma conjunta, você tem que ter outra pessoa para negociar. Como em todo relacionamento, dois fatores estão presentes, a emoção e a comunicação. Então, nós temos dois fatores aqui extremamente importantes na negociação, emoção, comunicação. E a coruja, eu falo da coruja, porque a coruja seria aquela situação afeita em que você vai controlar a sua emoção, para que você não seja intempestivo, para que você não se manifeste de forma moderada, fora do tom. Há algumas situações, obviamente, que você vai agir fora do tom para poder atingir um objetivo, para chamar a atenção para um problema ou para se esquivar de uma responsabilidade. Nós temos no ditado popular, né, a melhor defesa é o ataque. Né? Então, para se defender, às vezes você ataca, mesmo que você depois seja visado, né, que tem os dedos apontados para si, você atacou, você apresentou, você abriu a defesa, mas permitiu que as pessoas vissem as outras situações. Não há relacionamento humano sem esses dois componentes, sem a emoção e sem a comunicação. É a maneira como nós utilizamos esses elementos na negociação que vai interferir diretamente nos resultados finais dos nossos objetivos. Tá? E aí, a gente verifica o quê? Quais são os princípios dessa negociação? Tá? Quais são os princípios dessa negociação? Uma das primeiras manifestações que se verificam nas pessoas que entram em processo de negociação é a intensa e absoluta certeza por parte dessas pessoas de que sairão vencedoras da negociação. E que esta condição de vencedora significa que a outra parte não obterá nenhum tipo de vantagem. Olha o ponto importante. Quando a gente começa na negociação, nós sempre acreditamos que nós é que vamos ganhar. Que a nossa vontade é que ela vai imperar. Portanto, a outra parte será sempre a derrotada e terá que se submeter a todas as vontades da parte vencedora. É claro que ambas as partes envolvidas em uma negociação pensam e devem pensar em sair dela com algum tipo de vantagem. Isso é coisa lógica, tá? Mas não será possível sempre que apenas uma das partes tenha todos os benefícios, enquanto a outra parte ficará sempre com as desvantagens. Né? Então, você tem que ter uma interface. Vamos pegar o nosso contexto atual. Né? Nós estamos numa situação aí da pandemia, do coronavírus e tudo mais. Aí, Patinga, eu sou de Patinga, talvez aí tenham alguns colegas de outras cidades, mas eu sou aqui em Patinga. Todo centro de Patinga está fechado, com exceção da farmácia, com exceção dos supermercados. O shopping está fechado. Você tem noção quanto custa o aluguel de uma loja na 28 de abril?
O aluguel médio ali na 28 de abril, ele beira na casa dos 30, 40 mil reais. O aluguel médio das lojas ali na 28 de abril é 30, 40 mil reais. Aí é muito fácil eu virar e falar assim, ó, fecha as portas. Ótimo, eu vou fechar. Mas eu vou fechar por 1, 2, 3, 4, 10, 15 dias. Peraí, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho contas para pagar, eu tenho tributos para pagar, eu tenho salários para pagar. Cada um olha para o seu lado. Olha o que nós estamos dizendo. Cada um que entra na negociação, ela entra na negociação querendo ter a vantagem para si. O Estado é ineficaz. A Constituição nos fala que nós temos direito à saúde, mas nós não temos. A estrutura pública de saúde ela é aqui, deficitária. E aí você entra hoje, nós temos um conflito o quê? Governo federal, governo estadual, governo municipal. E você não consegue sair, nós temos o terceiro. Além desses 3 entes públicos aí, nós temos outras pessoas que somos nós. Pessoas, trabalhadores seletistas, trabalhadores autônomos, empresários, que também são, né, podemos chamar de autônomos, quem desenvolve atividade empresária, e nós temos responsabilidades. Se o Estado quer que eu fique dentro de casa, que assuma, então, as responsabilidades, que suspenda aluguéis, que suspenda contas. É isso que o empresário quer. Todos nós sabemos que é extremamente importante ficar em casa. É lógica. Quem vê a televisão, vê a situação que está na Itália, quem vê a televisão, vê lá, os Estados Unidos liberou 2 trilhões de dólares. O G20 orçou em 5 trilhões de dólares. Inclusive o Brasil contribuindo, porque o Brasil faz parte do G20. A Rússia fechou a porta, a Europa se isolou, né? A Inglaterra fechou e está pagando para o pessoal ficar em casa, né? Algo em torno aí de 1.000 libras por semana para cada um. Olha, todo mundo sabe que tem um problema, mas você tem que chegar num ponto. Né? Nesses tipos de negociações, o resultado de uma negociação ela pode acontecer, mas ela não vai se repetir quando você de forma isolada. Né? O que eu estou fazendo esse paradoxo com a questão nossa contemporânea, porque hoje teve alguns alunos que me mandaram mensagem, não é da turma de vocês, me mandaram mensagem sobre uma fala do presidente sobre a CLT, no artigo 468. Né? E aí achando que os municípios teriam que pagar salário. Eu falei para eles, não é assim. E de fato não é. O 468 lá da CLT fala em casos de demissões. Se o impedimento, né, se fechar o estabelecimento e for necessário promover demissões, o ente público que promoveu o fechamento é que é responsável. No caso aqui, Ipatinga e o governo de Minas Gerais seriam responsáveis pelo pagamento das indenizações para os trabalhadores. O governo federal não teria nada a ver com isso. Foi o que foi a fala lá do presidente da República, né? Que algumas pessoas não entenderam, foi por isso que eu dei essa fala para entrar aí, talvez alguns ficam com essa dúvida, para poder sanar. Então, assim, a gente estava mencionando que entra a negociação, alguém sempre vai querer imperar. Raramente, ou dificilmente, na negociação vai acontecer de uma pessoa apenas impor a sua vontade, impor o quê? O seu modo de ver, a sua ideia. Tá? E ao impor isso, não se repete, são raras as circunstâncias. A negociação ela está conectada e a encerrar em apenas uma ou poucas oportunidades, pois as partes elas não constituirão, elas não irão construir condições basilares, bilaterais, para que haja um prosseguimento de negociação entre elas. Normalmente as pessoas elas tendem a dificultar, né? Você vai pegar situações, vocês vão se deparar aí com clientes de vocês que não vão promover condições. Na hora que o sujeito abrir mão de uma coisa, né, para poder fechar o negócio, aquela outra parte aqui, ele já não vai aceitar, vai falar, agora quem não quer sou eu. Né? Sempre vai ter essa situação, são raras os contextos. Por isso que hoje a minha fala, ela vai ser para tentar apresentar elementos, apresentar condições para a gente poder ter uma melhor mobilidade, né? Uma malemolência, por assim dizer, para poder tentar conduzir essas negociações. Por quê? Porque não haverá um relacionamento duradouro de negócio entre as partes se não haver negociação. Se não houver possibilidade de diálogo, não é uma situação, ok?
E eu falei, meu slide eu não mudei. As partes do acordo devem sempre entrar em um processo de negociação, com a plena consciência de que se trata de uma negociação. Então, primeiro, pessoal, quando vocês forem litigar, quando vocês forem trabalhar, ou quando vocês forem realizar uma negociação, seja por meio seja no meio da mediação, da conciliação, você vai defender seu cliente, o interesse do seu cliente, óbvio, né? Porque só que você está negociando com o seu cliente, você não está brigando com outro advogado. Aquele advogado é seu amigo, aquele outro advogado é um ex seu. Na hora que sair do jogo, né, na hora que sair da sala de audiência, acabou, é igual futebol. Né? Tá lá na partida de futebol, os jogadores dão carrinho, eles se batem, eles se quebram, mas na hora que sai do jogo, eles vão lá fazer o churrasco. Eles vão lá festejar, não importa quem ganhou, quem perdeu, eles se reúnem, eles se confraternizam. A mesma coisa, a gente tem que perceber isso. Nós, enquanto profissionais do direito, nós vamos auxiliar os nossos clientes nas negociações que eles vão realizar. A gente tem que ter a plena consciência que trata apenas de uma negociação. E por se tratar de uma negociação, ambas as partes elas devem discutir os temas, elas devem ceder em alguns pontos, devem exigir em outros pontos, né, para que haja sempre um equilíbrio nas opiniões e nas concessões. Então, a gente não pode levar a ferro e fogo, não, tá? Porque aí volta até no slide que eu ultrapassei. Quando você leva a ferro e fogo, você está entrando no quê? Você está entrando numa negociação com pensamento equivocado. Quando você pensa que você vai impor as suas ideias, né, você entra numa negociação de forma equivocada, tá? Então, para que haja esse equilíbrio, os resultados, se eles sejam parciais ou minimamente satisfaçam, cada uma das partes tem que o quê? Tem que perder alguma coisa. Não tem como você ter todo mundo ganhando 100%. Eu consigo ganhar 90% e o outro ele consegue ganhar 10%. Mas existe possibilidade de alguém ganhar 10%? Tem. Imagine você, vamos pegar aqui o Sadraque, né? Lembrei aqui o Sadraque. Eu estou devendo para o Sadraque 100 mil reais. Olha que eu estou devendo para o Sadraque lá 100 mil reais. Eu entro numa negociação com ele. Ô Sadraque, eu estou te devendo 100 mil, cara, mas eu não tenho condição de pagar 100 mil. Não, mas eu quero receber 100 mil. É óbvio, ele quer receber 100 mil. Se eu conseguir chegar num acordo com ele de eu pagar 90 mil, aí alguém vira assim, mas ele perdeu 100. Sim, mas houve uma negociação, ele saiu ganhando. Melhor 90 mil na mão do que nada. E para mim é melhor pagar 90 do que 100. Então existe um ganha-ganha, eu estou ganhando 10 mil, estou economizando 10 mil. E ele está conseguindo se compor em 90. Nas ações trabalhistas, quando vocês forem trabalhar, quem já vivenciou como preposto de empresa, etc. e tal, nas ações trabalhistas, a Justiça do Trabalho ela utiliza a negociação de forma muito intensa. Você entra na sala de audiência para negociar. E tem advogado que chega lá de forma intransigente. Não, meu cliente quer ir, ele tem direito disso, não abre mão que paga a sentença. E aí vai para a sentença, vamos ver se vai receber ou não vai receber. De repente, aquela empresa, ela não está em condições de pagar, ela não está com caixa saudável. Né? A gente tem que pensar, a gente tem que conhecer todos os pontos, todas as realidades. Eu coloco para vocês uma situação pessoal minha que eu trabalhei. Eu trabalhei numa ação de um rapaz que prestou serviço para uma empresa terceirizada da Usiminas. E quando nós entramos, cara, eu falo assim, são as coisas que a gente erra lá no início do curso. Ninguém falava com a gente, né? Quando a gente era no início da profissão, ninguém falava. E hoje eu falo para todo estudante meu, para todo aluno meu, para poder não errar como eu errei. A gente tem que aprender com os erros e evitar que as outras pessoas errem também. E quando eu entrei com a ação para esse senhor, eu entrei contra a empresa que prestava serviço para Usiminas. Eu não coloquei a responsabilidade subsidiária, eu não criei. Quem tem que pagar o salário era a empresa. E o engraçado é que o advogado da outra empresa, ele era um conhecido meu, era um colega que eu já tinha tido uma ação no fórum, uma ação civil, e ele tinha sido um ex, a gente teve uma boa relação, nós negociamos, nós conseguimos chegar num tom, a gente conseguiu conversar, criou uma empatia entre nós dois, hoje é um bom colega de profissão, e ele virou, antes da audiência, ele virou para mim e falou assim, Alexandre, a empresa não tem condição de pagar. A empresa, ela vai pedir o encerramento.
ela vai abrir falência. Você não acha melhor desistir dessa ação agora e propor uma nova ação, colocando a Usiminas, porque aí você tem pelo menos uma chance de receber. Olha só, o sujeito, ele me buscou, ele foi ético, ele foi correto comigo, ele me buscou antes da audiência, ele me colocou uma situação da realidade. Na hora que entrou na audiência, a primeira coisa que eu falei, doutor, eu estou desistindo do processo, joguei sem resolução do mérito, eu vou entrar com ela de novo, incluindo o polo passivo. Olha que ponto. Então a gente tem que saber, eles ganharam ali, ganharam, era menos um processo. A empresa foi condenada depois, hoje a gente está tentando receber, mas a Usiminas é responsável solidário lá, também vai tentar, tá tentando receber da Usiminas. Inclusive, esse processo está parado lá no TST, já tem algum tempo, né? Mas é algo que a gente tem que perceber, tá? Até mesmo a forma de tratar as pessoas em uma negociação, ela precisa ser pensada, ela precisa ser equilibrada. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Se você tratar um profissional hoje mal, amanhã ou depois você vai estar numa situação oposta com aquele profissional na situação que você estava. E nós somos seres humanos. Então a gente precisa tratar bem as pessoas. Você vai chegar lá no fórum, você vai precisar de um processo, trata bem o funcionário do fórum. Não é para poder... Não, é tratar bem porque é um ser humano, você tem que tratar bem todo mundo. Numa negociação é a mesma coisa. Porque se você tem um bom relacionamento, se você consegue negociar com as pessoas, amanhã ou depois você consegue ajeitar as coisas, facilitar a sua vida. Você consegue chegar lá, pedir para poder acelerar, não que a pessoa vai colocar na frente, mas ela vai dar uma atenção maior, ela vai despachar, se for mais fácil, ela despacha. Isso tudo é negociação. Isso tudo depende do quê? Da forma como você trata as pessoas também, tá? Então, a negociação, ela deve ser baseada em princípios morais, em princípios éticos, em princípios subjetivos, objetivos e pragmáticos. As emoções e os motivos pessoais, elas devem ser tratadas de forma muito equilibrada. Ações, quando você for trabalhar aí com inventário, quando você for trabalhar com a partilha de bens num divórcio, quando você for trabalhar com a liquidação de empresa, etc. e tal, você não pode levar em consideração a emoção dos seus clientes, não. Você tem que levar em consideração essas emoções, esses motivos pessoais, eles devem ser equilibrados, tem que haver uma parcimônia, tá? Você tem que buscar sempre uma discussão qualificada, fundamentada, você não pode abaixar o nível, né? Você deve ser entendido, essa situação deve ser entendida por ambos, não apenas impondo o seu entendimento, né, para sobrepor sobre o outro, mas chegando no consenso, tá? Lembra, é negociação. Se você quiser impor, isso não é negociação, é uma imposição. Imposição é condição ditatorial, é uma condição fora do preceito de vida social. Você tem que negociar, você tem que transigir, tá? É comum, por exemplo, que em determinadas negociações, em função da diferença do ponto de vista, tá? Algumas partes, ou ambas as partes, percam o controle da situação emocional e a discussão deixa de acontecer sobre os aspectos técnicos, né, e qualificados da discussão, passando para ser uma briga de egos. Eu tive inclusive eu estou trabalhando nela, eu tive um processo de alimentos que a mãe da criança pediu alimentos contra os avós. Os avós possuem um poder econômico muito alto, mas quem fez o filho foram os pais, né? E a lei fala que se o pai não tiver condição, os avós vão pagar, só que o filho trabalha. Né? O pai da criança trabalha. E o pai da criança trabalha, mas ele não tem um rendimento muito elevado. E ele paga a pensão para a criança, certinho, bonitinho, mas a mulher queria uma pensão maior. E aí ela entrou contra os avós. E aí, como houve no divórcio do casal lá, houve um problema familiar, né, exacerbado, tudo é problema, tudo cria problema. Então, hoje tem uma ação contra os avós, eu anulei o processo já no tribunal, o processo voltou, há uma ação de alimentos contra os avós, mas o pai tem uma dificuldade, porque eu sou advogado do avô, eu faço os depósitos todos em juízo, eu deposito tudo por meio de depósito judicial, depósito bancário, que não vai para a conta da mãe, vai para a conta do juízo, do processo, porque eu acho que é indevido. Então, eu não deposito na conta da mãe porque eu não concordo, eu pago em juízo para pagar, para não ter risco de prisão por dívida alimentar. E a mãe fica extremamente estressada com isso, porque ela não consegue ver o dinheiro. E aí, o que é que acontece? Quando o pai vai pegar o filho para passar o final de semana em casa, ela começa a fazer show.
Aí o que acontece? Sempre chama a audiência. Por que eu estou citando isso? Porque esse problema surgiu na negociação, né? Ela tentou impor. Se ela tivesse sido maleável, se ela tivesse não extrapolado, eu, por conhecer meus clientes e por me conhecer, eu sei que eu chegaria num denominador. Ao invés deles pagarem lá R$ 3.000, como ela estava querendo, né? Na verdade, ela queria 7. Em vez deles pagar, o juiz fixou em 3. Ao invés dele pagar lá os R$ 3.000, aqui, poderia ter fechado em R$ 1.000 até a decisão final. Poderia ter fechado. O pai já paga 2.000 e poucos de pensão para a criança. Né? Então, assim, você tem várias situações que a gente tem que verificar, tá? Para que não hajam esses problemas. A gente não pode deixar a parte das emoções, a parte do íntimo, dos motivos pessoais, sobreporem a razão, tá? Um outro princípio que a gente defende é que as pessoas que estão em um processo de negociação devem sempre buscar compreender as razões da outra parte. Isso é extremamente importante, pessoal. Isso é extremamente importante. Você tentar compreender, você tentar entender a outra parte, buscar se posicionar como se estivesse do outro lado da mesa. Você tem que ter empatia. Você tem que ver a outra parte. Peraí, por que ela está pedindo isso? O que acontece? Né? Eu consigo ver, por exemplo, no caso dessa moça dos alimentos aí, eu consigo entendê-la. Os avós, né, são pessoas que têm um poderio aquisitivo muito bom. O pai da criança, por exemplo, ele vai para os Estados Unidos 3, 4 vezes o ano, carro, troca de carro sempre, tem isso, tem aquilo, eles têm hotel, eles têm não sei o quê. Tem uma estrutura econômica muito boa e não tem declarações, não tem declaração de fonte de renda, tudo é como autônomo. Né? Então, assim, eu entendo o lado dela, você tem que ter empatia, mas você tem que compreender, você tem que se pôr. Para quê? Porque se você enxergar o outro lado da mesa, como se fosse o outro participante da negociação, isso possivelmente vai ajudar o quê? Vai ajudar a eliminar ou pelo menos minimizar a imposição de alguns tipos de propostas, algumas exigências que seriam difíceis de serem cumpridas, negociações que poderiam deixar uma das partes absolutamente com raiva. Você vai conseguir compreender. Você não vai propor nada além. Né? Você tem que saber como é que a pessoa na sociedade. Alguém já viu o filme Advogado do Diabo? Se ninguém viu o filme Advogado do Diabo, aproveita a quarentena, é um filme antigo, com Keanu Reeves, com Al Pacino, é um filme muito bom. Eu falo do filme do Advogado do Diabo por quê? Porque o Keanu Reeves, né, que faz o papel lá do advogado, ele utiliza da negociação para poder formar, dos elementos da negociação, para formar os seus júris. Né? Então, ele começa a analisar as pessoas e para tentar perceber em alguns trajeitos, em alguns aspectos, quem é a pessoa, qual que é a personalidade da pessoa. Obviamente, isso aí pode ser equivocado, mas ele tende a perceber quem são as pessoas, como que é a pessoa, para poder conduzir, como para poder fazer a pessoa trilhar. Para quem for militar aí na área do penal, para os tribunais do júri, isso é extremamente importante. Você conseguir olhar para o jurado e saber se você vai dispensá-lo ou você quer que ele compõe um corpo de jurados. Por quê? Porque aquela pessoa é quem vai decidir a vida do seu cliente, né? Então, você tem esse ponto aí, você tem esse contexto. E para que uma das partes também, ela consiga o quê? Ela consiga se colocar no lugar da outra, é necessário que ambas as partes estejam preparadas para uma atuação mais equilibrada, com menos vontade de lutar, mas sim de negociar. É preciso saber ouvir, conversar, se comunicar adequadamente com as partes, buscar compreender e esclarecer as diversas propostas e situações que são colocadas, pois somente com a devida compreensão será possível entender as vantagens e desvantagens de todas as situações. Um cede de um lado, outro cede de outro lado, e as negociações elas vão caminhando para um resultado favorável para ambas as partes. Outra situação não menos importante dentro dos princípios gerais da negociação, com os quais as partes devem se comportar, desde o primeiro contato para um eventual acordo. Trata dos aspectos éticos. Pois não? Deu barulho aí? Tá tranquilo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Não, beleza. Então, assim, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é o quê?
A forma ética, a transparência das propostas, da forma de atuação da pessoa. Se você for aquele advogado conhecido como trambiqueiro, espertalhão, se você tiver má fama, meu amigo, desculpa, ninguém vai fazer negociação com você, não. A sua história pregressa, ela te acompanha. Então, vocês hoje, esquece a forma como você atua. Se você tiver uma vida enrolada, desenrola. Começa a desenrolar. Por quê? Porque isso vai impactar na sua vida profissional. Os seus clientes vão ser aqueles enrolados. Você não vai conseguir trabalhar com pessoa correta, com pessoa proba, com pessoa ética, vamos falar assim. Porque ela vai perceber a conduta do profissional e não vai querer. Quando você chegar perante outro colega que for correto, ético, né, ele não vai querer negociar com você. Por quê? Porque ele vai ter receio que aquela negociação é para poder causar celeuma, para poder ganhar tempo. Eu falo por mim, tem um monte de colega, inclusive colegas da faculdade, eu não faço acordo. Porque eu sei que o sujeito está fazendo um acordo para ganhar tempo, porque o cliente não vai pagar. Entendeu? Então você tem que perceber isso. Isso leva em consideração, então, a forma de tratar as pessoas. A forma, no primeiro contato que você teve. Eu tive uma situação recente numa negociação, numa dissolução de uma empresa. Um dos sócios empresários, ele estava querendo levar extrema vantagem. Olha o cúmulo. E assim, eu sou extremamente correto. O que é do meu cliente é do meu cliente, o que é meu é meu. Eu sou muito preto no branco. Se eu combinar com você A, eu vou cumprir a até o fim. E é o seguinte, eu não sou vendedor. Eu sou advogado. Então eu chego num ponto, eu tenho a minha, obviamente, eu tenho a margem, eu chego para a pessoa. Meu cliente fala assim, ó, qual que é a possibilidade de acordo aqui? Ah, não, Cristiano, o cara está querendo 100, mas eu não quero pagar nada. Ah, beleza. Mas você vai ter que pagar alguma coisa, senão você não vai fazer acordo, senão vai virar juízo, vai virar processo. Ah, não, Cristiano, então tá, o que você acha? Não, vamos lá, o que você acha que é justo? O cliente lá vai fazer a conta. Não, não é possível quando não tem conversa, vamos colocar aqui no papel, 100 mil que ele está querendo? Não, eu pago metade para ele. Então tá, você paga metade? Paga. Seguinte, eu vou tentar chegar em 30 mil. Só que você também pode chegar ao ponto de ter que pagar 70. Beleza? Beleza. O sujeito, vamos lá, que proposta? Eu viro a primeira proposta. Vamos lá, 30 mil reais para pagar. O outro cliente, não, eu quero 100, não sei o quê. Eu já viro ponto, olha, não sou negociador. 50 mil. Eu vou direto, eu sou transparente. Meu cliente sabe que ele pode. Eu não fico barganhando. 30, 31, 33, 34, 35. Eu não fico barganhando, não. Todo mundo que faz acordo comigo no fórum sabe disso. Eu chego lá, faço uma proposta, que é a proposta que eu acho que é a justa. Não necessariamente o que o cliente fala. E a minha segunda ou terceira proposta, pode ter certeza, é a proposta real. Depois daquilo ali, só se eu virar para o cliente fala assim, não, pode liberar, pode pagar. Não tem essa possibilidade. Essa clareza, essa transparência, a ética moral adequada no tratamento da apresentação das condições da proposta nessa negociação, elas só ajudam a desenvolver um ambiente e condições favoráveis para o quê? Para que se chegue a um resultado positivo, para que as partes... Alguém entrou aí? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu liberar. Jaqueline está entrando. Beleza. Para que as partes elas possam se compor, tá? A gente não deve apresentar proposta falsa, com a perspectiva de execução que a gente sabe que é inadequada. É o caso de alguns clientes, alguns colegas que eu falei com vocês. O cara faz uma proposta, que você vai lá e fecha um acordo, mas não vai cumprir. Então você não deve fazer proposta falsa, você não deve fazer proposta inadequada, tendo em vista apenas obter uma vantagem, no caso, a dilação do prazo, ou para obter uma vitória naquela negociação, tá? As propostas despropositadas, como, por exemplo, a grande diferença de valor do preço, a impossibilidade que gera impossibilidade de cumprimento, ele desestrutura completamente o processo de negociação, tá? Tenho sempre isso em mente. Uma vez que isso acontece,
pode causar totalmente desinteresse nas partes de negociar. E isso acontece desde o início da proposta, desde a fase inicial. Tá? E a outra parte, o que vai acontecer? Ela vai achar que é perda de tempo. Ela não vai querer negociar, ela não vai dar a possibilidade de negociação, porque é perda de tempo. Eu comentei com vocês que eu atuei junto, né, na prisão de um político aqui da cidade. Eu mencionei isso no primeiro dia de aula. E eu fui procurado, só para vocês entenderem aqui como é que eu funciono. Eu fui procurado por um grupo de meninas, primeiro uma moça, ela me falou que não tinha nada, falei com ela, filha, sem prova não tem jeito de eu trabalhar, sou muito claro. Eu poderia ganhar dinheiro do C, mas você não ia ganhar nada, ia sair queimada. E aí ela depois trouxe para mim um grupo de pessoas com provas, gravações, áudios, e-mails, um monte de coisa. E aí se me constituíram como advogado. Eu procurei esse político, estava no período de férias, deixei o meu contato lá com os assessores dele, o pessoal fez contato comigo, depois eu sentei com ele, apresentei o problema, ele reconheceu, eu falei qual era o valor da dívida, que é o valor originário, que as meninas tinham procurado para uma ação trabalhista, mas não era CLT, então tinha que ser uma ação de cobrança, que eu estava tentando fazer ali uma negociação extrajudicial para poder resolver o problema, para não ter ação judicial, para não ter exposição, para não ter prejuízo para ninguém. Aí o cara virou, a dívida, por exemplo, a dívida era 300 mil reais. Aí o cara me fez uma proposta de 20 mil reais. Cara, 20 mil reais não paga 30, não dava nem 10%. Mas a coisa não é minha, é negociação, eu levei para as minhas clientes. Elas viraram, não, Cristiano, de jeito nenhum. A gente quer, né, 100%, as minhas estavam intransigentes. Mas sabiam que tinham que abrir mão. Aí voltei no rapaz, conversei com ele, papapá. Aí o cara virou e falou, não, tá, eu pago 90. Voltei para minhas clientes. Negociador, leva e traz. Aí eu virei para eles e falei, olha, é a última vez. Eu não levo mais proposta. Qual que é o valor que vocês querem? Qual que é o valor que vocês querem para mim poder liquidar isso? Porque eu não vou ficar lá 90 para aumentar para 100. Qual que vocês querem? Ah, não, nós queremos aqui pelo menos uns 60%. Aí dava 180 mil para todas. Aí eu cheguei pro rapaz, no terceiro, quarto encontro, virei para ele, olha, o valor é isso. Ele falou, não pago, não perco meu mandato, ninguém caça meu mandato, não vai acontecer nada comigo, pá, beleza. Passou uns 2, 3 dias, uma das meninas tinha ligação com outro vereador, que estava sendo investigado, ela foi chamada no GAECO, eu já levei todas elas, levei prova, levei tudo, passado mais uns 5 a 10 dias, esse vereador, ele foi preso, e depois ele foi cassado. Então, assim, eu tentei negociar, eu sou franco, eu sou correto, pelo menos as pessoas, né, as pessoas sabem, você não pode buscar vantagem, você não pode buscar prejudicar pessoas, mas você tem que ser transparente, tá? A proposta, ela tem que ser correta, a outra parte, ela não pode achar que está sendo perda de tempo, para ela também não se sentir ofendida, tá? Ou hostilizada com a proposta. Olha esse parâmetro, você está cobrando 300 e poucos mil, o cara vem e te propõe 20 mil reais, olha algo descabido, né? Como interlocutor, você vai e passa a proposta para outra parte. Então, a ética, ela é necessária dentro das negociações. E aí você pensa o quê? Que no universo das negociações, e até mesmo na nossa vida pessoal, nós temos que, a gente já presenciou, a gente já vivenciou discussões, e a gente viu a necessidade de adoção de comportamentos éticos para poder conduzir, a gente tem que ser correto. E aí vem aquele ponto, o que é ética? Esse talvez seja um grande problema. O conceito da ética, ele vai sofrer alterações e compreensões de acordo de pessoa para pessoa. Cada pessoa aprende sobre o que é ético e o que não é ético, certo? Mas cada um tem para si uma delimitação, tá? É necessário entender que existem alguns padrões de comportamentos éticos que são comuns a toda a sociedade, né? O que a gente chama de padrão ético, aquela situação admissível, que está inserida dentro da ciência do costume, dos atos humanos, né? Que é o objeto da moralidade, né? Que é uma característica do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é ruim. O dever, em geral, ele é objeto da ética. E uma negociação e a gestão de conflitos, a atenção a esse assunto não pode ser diferente, dado aos demais atos que deveres da vida humana.
Tá? Então, assim, o pensar ético, ele gira em torno de duas questões. O que é bom? O que é mal? E é nesse ponto que reside algumas grandes controvérsias. Pois o conceito do que é bem ou mal para um não pode ser bem mal para o outro, ou seja, ele é diferente. Né? Nós estamos vendo essas situações aí. Mas lembre uma coisa, há um padrão social admissível, tá? Em que pese haver o bem e o mal, a definição do bem e o mal diferente para cada um, a limitação, o padrão social, ele admite algumas coisas. A reflexão ética, tá? Ela deve partir de um saber espontâneo, né? Que todo indivíduo, ele vai praticar, que todo indivíduo não sabe que pode praticar ou sabe que não pode praticar. Todos nós temos. Pois não? Tem um tentando entrar aí. Tem um tentando entrar aí? Aham. Ah, o Gabriel tá tentando entrar aí, ó. Entrou o Gabriel. Então, assim, ele entrou só para falar que tá presente. Já... Na verdade, ele acabou de sair, deve ter caído a internet. Ah, pode ser, porque na hora que vocês saem, vocês voltam. Cristiano, então, assim... a parada aqui, posso uma Sim, pergunta? sim. Para o juiz, cai no costume aquele advogado que usa dessas manobras impróprias? Olha só. Pergunta boa. Não cabe. Por quê? Porque o juiz é imparcial. O juiz é a figura do Estado. Vou rabiscar aqui na tela, só para você entender. Eu tenho isso aqui, ó. Quase um triângulo, né? Tá certo. Parte, Estado juiz. Ou seja, o Estado juiz, ele está acima. Ele não pode ser afetado pelas partes. Ele leva em consideração apenas uma coisa chamada lei. Tanto é que uma necessidade é o quê? Ele tem que ser imparcial. Entendeu? Só um exemplo. Doutor Sebastião, ele advogava em Guanhães e ele acidentou numa ida para audiência e não compareceu, mas chegou o comunicado ao juiz e as outras partes já estavam na mesa. E apareceu o acidente. Aí ele passou para o advogado, para as outras partes e continuou o julgamento. Ele falou assim, eu conheço o doutor Sebastião e eu sei como ele ia conduzir essa situação. Bom, tá, eu entendi o seu ponto. Na verdade, aí, o que aconteceu? No caso dele aqui, probidade, não a do outro da improbidade. Não. Mas o juiz conduziu a audiência. Conduziu a audiência. Ok. Mas vou pegar para você e vou falar o seguinte. Nesse caso, o que ele falou de probidade, ele quis possivelmente dizer que o advogado, por não ter comparecido à audiência, ele possivelmente não iria arguir em uma situação futura qualquer suspeição ou qualquer vício da audiência em si. Por quê? Porque o simples fato de eu informar que eu me acidentei não enseja a redesignação da audiência. Então, você tem que provar. Tem algumas situações que você vai virar, se a outra parte, se o outro advogado concordar, você modifica a data, você posterga. Né? Talvez o juiz, por exemplo, no caso eu não conheço quem você está falando, mas o juiz ele poderia virar e falar assim, não, vamos deixar tocar o barco. O outro advogado falar, não, vamos adiar, vamos remarcar. Ou o juiz poderia virar e falar assim, não, vamos remarcar. E o outro advogado poderia dizer que não concordava com a remarcação. Por quê? Porque a parte estava ali, o advogado que não compareceu. E aí é uma responsabilidade. O juiz poderia sair da sala, solicitar qualquer profissional, qualquer advogado que estivesse dentro do foro, para poder ser o advogado dativo. A parte não ficaria sem advogado. Entendeu? Mas o juiz foi a favor do doutor Sebastião. Não, eu entendi. Mas aí você leva.
o doutor Sebastião não aceitaria a negociação. Ah, sim. O juiz foi favorável ao doutor Sebastião, que estava acidentado. Aham. Ele prosseguiu e quando foi oferecido algo, ele falou, o doutor Sebastião não aceitaria isso, porque ele é conhecido, notório de todos nós aqui, e ele não aceitaria isso, está parecendo uma injustiça. Aí ele deu a ideia para o outro advogado, o advogado mudou a data. Entendi. Então, assim, porque a gente sempre tem que ver o caso concreto, né? Como eu não conheço a parte, mas sim, eu já tive situação, por exemplo, daqui furar um pneu, chegar atrasado. Teve audiência. Problema meu. Oi, pois não. Usando este caso do Ideildo, o juiz ele pode se expressar dessa forma? Na verdade, é um ser humano, né? O juiz ele não pode ter tendência, ele não pode ser imparcial, ele não pode ter prevalência pelo interesse. O juiz pode ter relacionamento com o advogado, ele não pode ter relacionamento com a parte, ele não pode apresentar prevalência com a parte. Há algumas situações que a relação juiz e advogado geram impedimentos, suspeições, né? No caso, se for esposo, esposa, filho, essas coisas, geram suspeições. Mas em relação aos advogados afins, é igual o Ideildo colocou aí, o que eu tento colocar, leva a questão muito do preceito da moralidade. Se a pessoa ela é bem vista, por exemplo, tem uns advogados aqui que são muito mal vistos, né, pela magistratura e até mesmo pela classe, como enrolados, como isso, como aquilo. O juiz, ele é ser humano. O que não pode acontecer é o seguinte, por conta disso, ele prejudicar o cliente. Ele não pode decidir contra o cliente, ou seja, ele não pode ser imparcial por conta da pessoa do juiz. Agora, se houver uma situação de inimizade pública e notória entre o juiz e o advogado, aí, inclusive, o advogado ele pode pedir a suspeição, né, para poder mudar de juiz. Então, são circunstâncias, tá? A gente tem que verificar o caso concreto para que as coisas elas possam ser melhor resolvidas. Mas é um caso interessante, Ideildo, questão que você mencionou. O normal aqui é toca o barco. O que pode acontecer? O que o juiz pode ter feito? Aí eu tentando refletir um pouco mais, o que o juiz pode ter feito? Ele pode ter virado e falar, olha, houve a proposta, você acabou de falar, houve a proposta, e esse profissional, ele não aceita acordos, ou esse acordo para ele não seria bom, doutor. O cliente está sem advogado, ou ele está com dativo, não sei como é que era a situação, poderia virar, doutor, eu conheço fulano, ele não aceitaria não. Vão remarcar? O que o senhor acha? Aí ele pede para remarcar. Você entendeu? Senão eu vou tentar, senão eu vou dar sentença. Se eu vou dar sentença é pior. Na Justiça do Trabalho é muito comum isso. Na Justiça do Trabalho aí você tem, né, que é parte da negociação, aí o juiz acaba atuando como um árbitro ou mediador. Aí fez uma proposta, às vezes uma proposta muito baixa, o cliente quer uma coisa muito alta, a outra parte, o reclamante, ele quer uma coisa muito alta, e o juiz, às vezes ele vira e fala assim, doutor, olha, se eu fosse calcular aqui, eu chegaria num valor mais ou menos esse. Eu não estou falando que é isso que eu vou dar, mas por alto, eu daria esse valor. Vocês aceitam? Ele joga na mesa, às vezes, uma proposta, ali um valor que ele calcula ali por baixo, para ver se consegue chegar numa solução, numa negociação, num acordo. Né? Então, o juiz ele pode ser um elemento. Ele não pode ter tendência para as partes. Tá? Ele não pode prevalecer o interesse de uma das partes por conta do sentimento do juiz, que aí gera suspeição, tá bom? Então, assim, ó, o dever, em geral, é objeto de ética, negociação e gestão dos conflitos. A atenção poderia ser diferente dos demais atos da vida humana. Tá ok? Então, sim, pois não. Alguém falou? Ninguém falou nada, não. Não, então eu escutei vozes do além me chamando. O dever, em geral, né, como eu mencionei, o pensar ético, ele gira em torno dessas questões do bem e mal que a gente estava falando. E aí tem aquele ponto. O que tem sido feito para que essas negociações elas sejam mais éticas? Tá? Primeiro ponto, para que os conceitos éticos fossem entendidos de uma forma mais completa,
e absorvida pelas pessoas, foram criados códigos de éticas. Então, por exemplo, no caso nosso da advocacia, vocês vão ter uma disciplina, que é o Código de Ética e o Estatuto da OAB. Então, a OAB tem um código de ética. Você tem um código de ética do Conselho da Medicina, você tem um código de ética da Odontologia. Então, foi criado esse código de ética. Então, para nós, profissionais do direito, para advogados, nós temos um código de ética, é uma postura que a gente vai adotar. E aí isso leva até aquele preceito que um colega, no primeiro dia de aula, perguntou sobre se o advogado pode comprar a causa do cliente. Isso fere a ética. Né? Aí eu falei com ele a questão da moral, mas se você for pegar lá, não está expresso desse jeito. Mas você compreende que fere a ética, porque você macula a imagem, você macula a profissão. Né? A ordem poderia utilizar esse subterfúgio, mas aí, para a ordem atuar, tem que haver denúncia, tem que haver representação do lesado. Né? Não pode ser feito de ofício. Tem que alguém representar contra o profissional. E para representar tem que ser o lesado. Porque se eu vou representar contra essa pessoa e eu não tenho prova, eu estou fazendo uma denunciação caluniosa. Eu posso depois responder por um dano moral. Então quem tem que denunciar é um cliente que foi lesado. Entendeu? Então, para poder ter esses conceitos, nós criamos, né, foram criados esses códigos, essas regras, que estabelecem os princípios de conduta que são ordenados e que vão significar o quê? Um comportamento ético. Você pega lá o código de ética da OAB que você vai ver quais são as condutas. E isso torna-se relevante para enfatizar o quê? As abordagens éticas e as relações com o processo de negociação. Tá? Cada pessoa ela deve escolher a conduta que gera um maior bem para todos os envolvidos, inclusive para a sociedade, ao invés de pensar apenas na relação custo-benefício para si. Quando você vai entrar numa negociação, você tem que pensar o que é bom para todo mundo. Né? O que você tem que colocar? Você tem que ponderar o que é bom para todo mundo. Todo negociador ele deve pensar em como agir para fazer o bem maior. O maior bem e o melhor bem possível em toda situação de negociação. Então, assim, todo bom negociador, ele deve considerar sua consciência para prever a consequência, tá, dos seus atos. Ele deve levar em consideração os meios legais que ele vai dispor para tomar uma decisão. Ele deve considerar interesse da outra parte, como a gente já discutiu agora há pouco. Como nós já falamos em aulas passadas, ele deve considerar o interesse da outra parte. Imagina se você estivesse participando de uma negociação, por exemplo, e percebesse que a outra parte ela está negociando com você e ela não está agindo de forma ética. Considera o padrão médio ético, tá? O médio de aceitação da conduta ética. Mas apesar disso, apesar dessa conduta não ética da outra parte, se ela não impusesse um risco à negociação que estava sendo realizada, como é que você agiria? Se ele não está sendo ético, mas a ausência dessa conduta ética não geraria prejuízos na negociação, como é que você agiria? Tocava o barco? Qual que seria a sua reação? Você encerraria imediatamente a negociação por não admitir a falta de ética da outra pessoa com você? Ou você, pelo fato de não atrapalhar a negociação, você toca o barco, você continua com a negociação? A questão, pessoal, é o seguinte: vale a pena ou não fazer de conta que não estamos enxergando a falta de ética das pessoas? Da outra pessoa, no caso dessa negociação. Ou nós aceitamos ou nós não admitimos tal postura, né? Ou nós admitimos ou nós recusamos ou nós aceitamos, independente do resultado. Como é que a gente tem que partir? Uma coisa é certa, para mim. Você não gostaria dessa atitude. E certamente pensaria e afirmaria que para a negociação ser duradoura e satisfatória, você deve agir com ética. Você pode até tocar o barco, mas você não se sente satisfeito. Você não se sente bem quando você percebe que a pessoa não está sendo adequada. Não há dúvida que a ética é uma questão essencial e deve ser levada muito a sério no curso da negociação, no curso da nossa profissão. Até porque ela visa o quê? A tomada de decisões decorrentes das negociações. E como negociar
implica em um processo competitivo, no qual as partes que estão competindo por alguns recursos, às vezes, e para conseguir um melhor acordo, podem envolver esses comportamentos desonestos, as tomadas de decisão devem ser contemplar a ética em todos os níveis e atender ao bem comum. É triste, é lamentável quando a gente encontra muita dificuldade para obter alguns padrões formais ou declarações escritas sobre como um negociador deve ou não deve agir de forma ética. A imparcialidade, ela tem que ser adequada. Qual que é a função de um jornalista? Levar a informação. Só que para ele levar a informação, o correto é um posicionamento eu. E se você pegar a questão da profissão do jornalismo, ele tem que ter o quê? Os dois lados. O jornalista ele tem que ser imparcial, ele tem que dar a informação. Isso significa que ele tem que investigar. Ele tem que apurar os dois lados para poder apresentar. Ele não pode ter uma tendência, ele não pode ser parcial. O advogado, o negociador, é a mesma coisa. O médico ele tem que ser adequado. Você tem casos aqui, eu tenho ações de erro médico, que a pessoa fez uma cirurgia que ela não precisava fazer, porque o médico falou que era necessário, só para cobrar pagamento particular. A pessoa não precisava fazer um procedimento cirúrgico que foi feito. Olha o ponto, para ganhar dinheiro. Ah, mas que tipo de cirurgia é essa? Adenoide, por exemplo. Eu tenho 2, adenoide. A pessoa não tem. Depois, os raios-x mostravam que a pessoa não tinha. Aí depois foi feito. Depois que ela fez a cirurgia, a pessoa passou a ter. Aí ela teve que fazer uma cirurgia de reparação. Por conta do septo nasal que ficou obstruído. Você tem que ser correto, pessoal. A gente tem que seguir uma conduta proba, né? A ética da negociação, ela depende de questões pessoais, a formação filosófica, a formação religiosa, as nossas experiências de vida, os nossos valores pessoais, os nossos valores educacionais, por exemplo, eles são extremamente importantes. Isso leva para o aspecto da vida profissional, isso leva para a formação da nossa ética. Tá? Só que é o seguinte, você tem que ter em mente o seguinte, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós devemos sim considerar as questões pessoais, mas nós temos que levar em consideração o quê? Um todo. Nós temos que levar tudo para a mesa de negociações, a gente tem que tentar ser o mais correto possível. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, que é para a gente tentar pensar, olha só. É legal? Tenho certeza que não estarei violando a lei civil ou a política da empresa. Olha, eu achei interessante essa imagem que encontrei, que ela hoje está falando muito de compliance, né? Compliance empresarial, por conta da situação que aconteceu nos Correios com o processo do mensalão, por conta da situação que aconteceu na Petrobras com a questão do petrolão. Está se falando de compliance, de negociações, né, corretas. Todo mundo sabe o que é, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas as perguntas, eu achei essa imagem muito legal, por conta das perguntas. Olha só, é legal? Tenho a certeza de que não estarei violando a lei civil, a lei penal, a lei trabalhista, ou a política da empresa? Se é legal, ok, descarte como não é ética. Então, se não é legal, descarta. Descarte como não é ética. É imparcial? É justa? Com todos os interessados ao longo do prazo? A curto prazo, desculpa. Como me sinto a respeito disso? Posso me orgulhar dessa decisão? Eu me sentiria bem se ela se tornasse pública? Não, não sentiria. Então, descarte. Não é ética. Agora, se eu responder que tudo sim, ela é legal, ela está conforme a regra da empresa, a regra civil, ela é imparcial, ela atende, ela é justa, eu me orgulharia se ela fosse pública, então vai em frente, ela é ética.
Eu achei interessante isso aqui porque ela mostra como que a gente deve pensar para poder conduzir as nossas negociações. Nunca sejam aéticos, nunca sejam antiéticos, nunca sejam aprobos, nunca sejam improbos. Professor, Oi. Me surgiu uma dúvida aqui. Como advogado, como eu deveria me portar na hora de um processo e eu estar conduzindo meu cliente e em um devido momento ele faltar com a ética e querer faltar com a ética? O que eu deveria fazer? O que você faria? Vamos lá, primeira situação. Eu tenho que ver o caso concreto. Entendeu? Uhum. Na esfera criminal, por exemplo, você defende a verdade do seu cliente. Na esfera empresarial, você defende a empresa, porém pautado na lei. Na esfera trabalhista, você defende o cliente, pautado na lei, a empresa, pautada na lei. Na esfera civil, você defende o cliente ou a empresa, pautado na lei. O que você precisa saber? Primeiro ponto, o que é a questão não ética? Porque, assim, você me deu uma situação muito abstrata. Porque, assim, uma conduta não ética. Aí vem aquele ponto. Ela não é ética por quê? Ela é ilegal? Ou porque ela violou a lei? Não, é porque, tipo assim, vamos supor, o, vamos supor uma situação de pensão, uma situação Sim, de pensão. A mãe, ela quer um valor correto. e o pai, por exemplo, para não dar aquele valor estipulado, ele, tipo assim, tira todos os bens do nome dele para pagar um valor bem menor. Você, como advogado, sabe que ele está fazendo isso. É antiético. Como eu deveria me portar? Tá. Primeira coisa. Se é a questão de alimentos, você tá defendendo o pai. Vamos pegar o pai que tá fazendo isso. Você tem que orientar a pessoa, poxa. Porque o fato dele estar passando o nome para o nome de outras pessoas, tem como você provar que ele tá fazendo isso. Então você tem que orientar a pessoa primeiro. É filho, cara. A pensão não é para a mãe, a pensão é para o filho. Você orienta a pessoa. Já tive situação não defendendo o pai que escondeu remuneração, tá? Eu já tive situação trabalhando para a mãe que o pai escondia a remuneração. O que eu fiz? Eu pedi movimentação da conta bancária do cara. O juiz notificou o Banco Central para poder apresentar todas as movimentações bancárias dele. E pelas movimentações bancárias do rapaz, eu consegui provar por A mais B que o que ele falava que ele tinha de rendimento não era. Que na carteira, por exemplo, que ele trabalhava para a empresa familiar, né? E aí ele foi e anotou a carteira dele com um salário muito baixo, para poder pedir a redução de pensão. Ele pagava algo em torno de 4, 5 mil para as meninas, ele queria passar a pagar R$1.000. Para 2 filhas. Ele pagava mais ou menos uns 3,5, 2,5, 3,5 para cada um. Para cada criança. E ele queria passar a pagar algo em torno de 1.000 para as duas, algo em torno de R$500 para cada uma e tirar. Ele pagava escola particular, ele pagava plano de saúde, tudo, durante muito tempo. Aí ele começou a namorar com a menina, foi morar com ela, e aí resolveu fazer isso. O advogado está defendendo, mas ele não tem direito, ele não tem renda. Muitas das vezes, nós que somos advogados, a gente, para poder trabalhar, você tenta ultrapassar. Eu não ajo de forma ética dentro do fórum. Eu falo de coração, não ajo. Porque eu sei que isso pode impactar na minha vida depois, de uma forma ou de outra. Então, primeira coisa, o cliente a gente orienta. Para mim poder dispensar um cliente, às vezes, se eu não quero ele, eu dou um valor alto. E aí, quando você dá um valor alto, o cara não quer pagar, então ele vai embora. Se ele pagar, você vai trabalhar. Você foi contratado, você vai trabalhar da forma técnica, da melhor forma possível. Às vezes, você descobre algumas situações no curso do processo, e às vezes isso causa mal.
Isso causa um abalo. O Código de Ética e o Estatuto da OAB, ele permite ao advogado a renúncia do processo nessa circunstância, quando acaba o preceito da confiança. Só que é o seguinte, cara, você vai encontrar situações que o advogado renunciou, é batata. Aquilo ali causa desequilíbrio imenso na relação processual. Se for renúncia, pode saber, meu amigo, é problema. Agora, se for substituição processual, ou porque o cara passou no concurso público, porque morreu, é diferente. Então, assim, a gente tem que levar muito em consideração. Se eu fosse o advogado desse pai, a primeira coisa, eu conversaria com ele. Dependendo da fase processual que me encontraria, né, eu poderia estar renunciando o processo. Por exemplo, se fosse no início do processo, se isso não fosse causar prejuízo para a pessoa, eu poderia estar abdicando do processo. Se eu não tivesse proposto a ação, eu poderia desfazer, né, não poderia falar para a pessoa procurar um outro profissional. Agora, se já está lá na fase da audiência de instrução, para dar sentença, aquela situação toda, eu trabalho com as provas que estão no documento. Porque, assim, quem tem que fazer prova também do que ele está falando, da conduta que ele está falando, é o outro advogado. Por isso que eu falo, por isso que com quem eu trabalho dentro do escritório, com vocês dentro das faculdades que eu trabalho, eu falo o seguinte, você tem que saber, você tem que conhecer tudo. Por isso eu estou falando, na negociação, eu estou falando, você tem que conhecer todos os meios. Então, por exemplo, você acha, a mulher vira, cara, olha o Facebook dele, olha o Instagram dele, o cara está postando um estilo de vida diferente, junta isso no processo, mostra para o juiz. O cara, ele é do grupo da bike, né, ele gosta de pedalar, só a bicicleta dele custa R$8.000, R$10.000, não, coloca ali, mostra para o juiz como é que um cara está querendo reduzir pensão tendo uma bicicleta de 10 mil. O cara está andando num carro aí de 100, 200 pau. Então, você tem que verificar o caso concreto. É muito complicado a gente virar e falar assim, como que você tem que agir? Não. É muito complicado. Eu não julgo nenhum colega, porque eu não sei... Tá bom, mas deu 10 horas. Deu? Deu, cara? Nossa senhora. Ô, Jesus, o negócio rendeu assim, desse jeito? Então, assim... Fala muito mesmo. Me sumiu aqui, poxa. Eu achei que ainda eram as 9 horas da noite, pelo amor do céu. Então, assim, só para me concluir essa fala, a gente tem que verificar o caso concreto, tá? A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que ter parcimônia. Eu não posso querer julgar o outro indivíduo, se ele está certo, se ele está errado. E o cliente, você tem que chegar para o cara e falar assim, meu, por que você quer isso? Sabe por quê? Eu tenho hora que eu penso, tem pessoas que não querem pagar porque são, desculpa a expressão que eu vou usar, porque são safadas mesmo. Ele não quer pagar porque ele não quer dar pro filho. Pô, isso é safadeza. Entendeu? Eu faço a defesa técnica, da melhor forma possível. Agora, tem pessoas que não querem pagar porque não é a criança, porque é a mãe. Porque é a mãe que tá extrapolando. Por exemplo, eu tenho uma conduta, tem um processo, eu comentei aqui, da criança que está pedindo para os avós. Os avós têm dinheiro. Os avós têm dinheiro, não é pouco não, tem muito. Agora, o que a mãe está querendo ter uma vida de madame. Não é para criança. Professor, a criança... Oi. Desculpa interromper aqui, é porque meu celular tá com 1% e eu tô com ele no carregador aqui. Se eu sair por acaso é porque descarregou, tá? Não, só escreve seu nome. Eu só tô fazendo para concluir, porque o colega perguntou. Tá bom. Já passou a hora, eu sei, mas a Topic, vocês não vão Topic mesmo, me dá uns 5 minutinhos aí. Então, assim, então, assim, a mãe, nesse caso, por esse processo, eu sei que a mãe, ela quer uma vida de madame. A mãe, ela quer uma pensão alta para ela não ter que trabalhar. Pô, peraí, é justo com os avós? Eu não escondo o patrimônio dos avós, eu não escondo nada, mas é justo. O avô, por exemplo, o avô vira para mim e fala assim, ô Cristiano, não foi nem eu que deitei com ela, eu vou ter que pagar a pensão, tudo bem, se meu filho não pagar, eu pago, mas ele está pagando, ele está dando tudo para ele. O cara paga uma pensão para criança, o cara paga a escola, o cara paga plano de saúde, o cara paga, entendeu? Assim,
não tem mais necessidade. A mulher também tem que arrumar um jeito, ela tem que dar um jeito na sua vida. Ela tem que trabalhar, ela tem que completar. Ela tá bem, a menina tem 30 anos, 33 anos. Então, assim, ela não é velha, ela tem condição de trabalhar, ela tem força, ela não tem nenhuma doença. Então, você tem que levar em consideração, tem situações e situações. Né? Mas, infelizmente, quem que perguntou, eu não vi o nome, infelizmente, Ronaldo, infelizmente, você vai encontrar situações, o quê? Você vai se deparar com situações em que vai haver decisões injustas. Tá? Vai haver decisões injustas do judiciário, porque a parte, o advogado, ele não conseguiu fazer provas, ele não conseguiu provar em juízo que aquela outra parte, o devedor, por exemplo, ele tinha condição econômica boa, entendeu? Ele não conseguiu provar. Então, assim, eu, enquanto advogado, eu tenho que buscar todos os meios, eu tenho que pedir todas as diligências do juiz, né, para poder chegar nesse estágio, para evitar que meu cliente seja lesado. E eu tenho que ter isso também quando eu vou para a mesa de negociação. Eu já tenho que saber, por exemplo, eu tenho que fazer uma consulta, se a pessoa chega lá, não, ele é empresário. Cara, entra no site da Juseng, pelo CPF dele, você consegue todas as empresas que ele foi sócio ou que ele é sócio. Entendeu? Então, assim, você já começa a ver se o cara tem alguma sociedade empresária. Vai lá no Instagram, no Twitter, vai lá no Facebook, você vai lá no Tinder dele, qualquer lugar, cara. Procura as fotos dele ostentando, né? O povo gosta de colocar tudo na internet, o povo gosta de compartilhar tudo que está ostentando e não sabe a prova contrária que eles estão fazendo contra si. Você junta isso para você ter documento. Isso vai para a mesa de negociação. Tudo isso você tem que ter em mãos para poder atingir o seu objetivo. Né? Agora, se o seu cliente está ocultando, às vezes, você não vai investigar o seu cliente. Você investiga o cliente do outro. Eu, por exemplo, eu não fico investigando meus clientes, não. Eu não quero saber que meu cliente vira para mim e fala assim, ó, Cristiano, para mim, eu tenho isso. Tá, cadê seu documento? Tá aqui, ó, minha carteira de trabalho. Pronto. Tá aqui meu contra-cheque, tá aqui meu DARF, tá aqui o meu Prolabore. Não, beleza, eu apresento com isso. É só isso,